Voltando aqui. Não sei se o Instagram me derrubou. O que que houve no meio do papo? No meio do papo, tô voltando aqui. O vídeo contando um caso tão interessante aqui do nosso amigo Elcimar Coutinho e suas histórias. Eu não sei se foi aqui. O vídeo já voltou aí. Eu não sei se foi a minha internet, se foi a sua. É a primeira vez que o Instagram me derruba aí 20 minutos, mas vamos voltar. Estamos aqui firme e fortes. Cadê? Aqui. E Paula e Jordana. Voltou aí? Voltou, meu amigo? Voltou. Voltou, Eu não amigo. sei Não se sei foi também. aqui, se foi aí, mas caiu, o Instagram me derrubou. Não Ei, sei o que foi, Rafaela. não. Derrubaram a gente aí. É. Então, Eles ficaram com raiva de ouvir um papo que poucos podem ter o eu, privilégio, né? eu acho que foi isso. Então, essa história de fazer congresso e chamar o professor Zimar Coutinho aqui, a gente aprendeu muitas histórias com ele, tenho todos os livros dele, felizmente são livros autografados. Essa semana que recebi uma honraria aqui, um quadro maravilhoso dele, falando aqui para mim, Elvido Santos, certificado Eumeco, implantes hormonais. Aí, a Eumeco, implantes hormonais, parabeniza e reconhece o Dr. Elvido Santos como médico amigo que tanto nos honra com sua participação ativa na construção da nossa história. A sua competência e dedicação junto ao cientista, professor Dr. Zimar Coutinho, foram e são fundamentais para a perpetuação desse legado. Então, isso é um diploma, um certificado, uma Mostra honra pra muito. gente aí, mostra pra gente aí. Eu já vi a foto, mas mostra aí, porque é mais do que merecedor. Um certificado deste aí da Elmeco. Mais do que merecedor. Legal, eu vi. Agradeço ao Elmeco. E aí, para a gente falar um pouquinho de história, antes de falar mais em ciência, o nome Eumeco quer dizer, porque é do nome dele, né? Sim, Elzimar, Elzimar, né? Metzeker Coutinho. Por isso o nome é empresa Elmeco. Eumeco, tá? Dr. Zimar Coutinho, ele antes tinha uma maternidade aonde ele estudava, maternidade lá na Bahia, Climérico, não me lembro sobre o nome da maternidade, mas não importa, que ele estudava por que, que as mulheres tinham um trabalho de parto prematuro, por que, que elas perdiam muito neném. Eu não sei se você sabe, ele era farmacêutico também, sabe? Doutor Osmar era poliglota e tudo mais. Aí, eu não sei se ele tinha essa universidade lá e a maternidade, e ele estudava abortamentos. E aí ele estava criando um produto, porque o que segura a criança de não perder, de ficar dentro do útero, é a progesterona. E a progesterona isomolecular ou bioidêntica, ela tem uma meia-vida muito curta. Então, colocou no sangue, ela vai embora, colocou, ela vai embora e tal. Então, hoje a gente tem progesteronas melhores, as micronizadas, que a gente chama. Mas na época não tinha, isso há mais de 40 anos atrás. Aí ele começou a estudar e começou a estudar bastante e ele recebeu muito dinheiro também de fundações internacionais. Ele era, não sei se você sabe, ele foi consultor científico da ONU para a contracepção no mundo durante 21 anos. Tanto que ele Não recebe sabia. revistas, foi consultor científico da ONU. Ele que criou o anticoncepcional, ele que ajudou, foi um deles, da equipe também, que criou o anticoncepcional masculino, chamado Gocipol, que começaram a usar na China. Só que não deu muito certo, porque uma das coisas é que os homens ficavam com o olho, como o olho da cor de coelho, com sangue nos Hum, olhos, né? E aí ninguém queria saber usar, não. mas foi um espermicida muito bom, só que não evoluiu. E aí, doutor Zimar Coutinho, nessas experiências, criou o primeiro anticoncepcional injetável do mundo, a medroxiprogesterona, que foi que a gente tanto Não usa aí, sabia. né?
né? O acetato de Sim, hidroxiprogesterona. sim. Isso tem 40 anos, mais ou menos, e tem mais ainda. Foi o primeiro injetável do mundo, que só tinha oral até então. A partir daí, ele foi estudando outras coisas, para criar todos os implantes aqui. Eu fico triste, às vezes, com alguns colegas, né, que não buscam essas informações na história e vão falando por aí que o doutor Zimar Coutinho, dá licença, deixa eu pegar só um negócio aqui para mostrar para você. Fica à Doutor, vontade. O espaço é todo seu, meu amigo. Gente, só vocês estão vendo que a bagagem que ele está trazendo para a gente. Eu sou apaixonado com história, ainda mais neste contexto, conhecer um pouco mais do Dr. Elcimar e ouvir essa experiência toda do Elvídio. E aí eu vou te falar para vocês. Só tem adulto aqui, né? Foi um puta privilégio para mim ter esse cara no meu curso aqui, tá? Ainda mais quando eu soube de toda essa história. Deixa eu voltar que ele que está aqui para poder falar. Eu quero ouvir um pouco mais. Eu estou aqui de fã. eu quero falar primeiro para nossas ouvintes aqui, nossas internautas, que eu vi a sua live 20 minutos numa segunda-feira e eu vim estudando injetáveis. Já tinha feito um curso em São Paulo de produtos injetáveis, mas não estava ainda bem satisfeito. Aprendi muito, eu estudo sozinho também, eu sou muito autodidata. Aí crio algumas coisas, inclusive te falei da gestrinona, que a gente criou aqui Sim. sublingual, né? Aí cria essas coisas. Aí eu ouvi sua live, em 20 minutos eu vi sinceridade na sua fala. Vou dar meu primeiro curso de injetáveis e não sei o que, não sei o que. Falei, vou lá assistir o curso desse cara. Esse cara tem muito para dar para gente, entregar. E realmente você entregou muito sua experiência. Isso foi Pô, muito cara, bom. legal. Você Muito foi, obrigado. você foi aberto que nem Dr. Zimar Coutinho. Se você tinha inveja dele, E... pode parar de ter, tá? Eita, ó, tá muito longe. Muito, mas muito longe. Mas Então, o vamos que lá. eu ouço muito por aí das pessoas falando que Dr. Zimar Coutinho não tem estudos publicados. Tem, mas infelizmente ele trabalhou muito sozinho, ele publicou muito em inglês. Ele tem mais de 150 publicações em inglês. Esse livrinho aqui é só de Sim, estudos dele, tá? Você viu, você tem conhecimento desse livrinho aqui. E como é que ele começou a estudar a gestrinona? A gestrinona ele começou a estudar como R2323. O primeiro estudo de gestrinona foi um estudo tá. do 3 de 1975. Primeiro estudo sobre Caramba. gestrinona. Gestrinona foi uma molécula que o Dr. Zimar Coutinho formulou. Aí ele formulou essa molécula para substituir a progesterona, que às vezes a progesterona tinha muito efeito colateral e ele queria substituir a progesterona e ele criou essa molécula. Só que essa molécula se mostrou muito eficaz como antiestrogênio, tá? Sim. Como a gente não tem médico, não tem só médicos aqui, eu já vi bastante gente aqui leigo, já vi outros profissionais de outras áreas, nutricionista, minhas queridas pacientes. A mulher produz os hormônios a partir do colesterol. O colesterol vai perdendo carbono e vai formando através das reações das enzimas chamadas CYP e vai produzindo no fígado, nas enzimas, vai produzindo os hormônios através do colesterol. Aí vai produzindo pregnenolona, descendo um pouquinho, vai produzindo progesterona, para uma outra linha produz DEA, para produzir a testosterona, para depois produzir os estradióis. O estradiol principal da mulher é o estrogênio. O estrogênio principal da mulher é o estradiol, que é mais responsável por as doenças chamadas estrogênio dependentes, principalmente a endometriose, a adenomiose, os miomas, as hemorragias uterinas, as
as outras doenças estrogênio dependente, do modo geral, os fibromas mamário e tal. Então, tudo isso. Aí, ele estudando a gestrinona, conhecido inicialmente como R2323, ele viu que esse produto era também um contraceptivo. Nesse estudo já de 1975, 7 de março de 1975. 7 de março, dia do aniversário do meu pai. Então, ele já viu isso como contraceptivo. E começou a divulgar e começou a usar. O que fica triste para mim é que tem muita gente que fala que não tem estudo e que são capazes de dizer o seguinte: quando a gente passa uma gestrinona para uma paciente, e que eu passo essencialmente como tratamento, porque ele é um antiestrogênio poderosíssimo, trata TPM, síndrome disfórica, que é uma TPM alucinante, né? E trata Sim. tudo isso, é falar que a gente está usando androgênios, que a gente está usando bomba, que a gente está, né, passando medicação para paciente que não é adequada, e não é nada disso. Tem uma ciência por trás disso. Você tem que compreender o quê? A fisiologia. Simplesmente a fisiologia. E a hora que você inibe o efeito negativo de um hormônio, tá? Por exemplo, eu quero tratar endometriose. Para que eu vou lá inibir a menstruação dela junto do ovário? Se a gestrinona inibe a ação deletéria excessiva do estrogênio em cima do receptor do estrogênio. Não sei se as nossas clientes têm compreensão, mas o hormônio é uma fechadura e o receptor é uma fechadura, tá? Recebe o hormônio e o hormônio é a chave que penetra e vira e vai fazer funcionar. Então, na realidade, quando tem muito estrogênio, que é um hormônio bom, mas em excesso não, a pessoa apresenta uma predominância estrogênica. Essa predominância estrogênica traz vários efeitos para a mulher. Inclusive para ela ganhar peso, dá mais dificuldade de ganhar peso, apresenta mais celulite, mais irritabilidade, mais endometriose, é uma paciente mais inflamada, retém mais líquido. Geralmente, esses problemas de doença estrogênica estão relacionados a uma resistência insulínica. Geralmente, essa paciente tem um gene para diabetes, tem um familiar que é diabético, tem mais compulsão por doce nesse período de TPM, incham muito mais, tá? E apresentam, eu tenho encontrado aqui, uma doença, Dias, muito comum nas mulheres, que a gente tem dificuldade para dar diagnóstico, chamado lipedema. Lipedema é um edema de membros inferiores, às vezes de braço, também conhecido como síndrome gordurosa dolorosa, porque é um conjunto de sintomas. E é uma doença essencialmente dependente de estrogênio. Eu estou catalogando umas pacientes aqui que eu estou acompanhando. Então, são aquelas pacientes que têm um culote bem mais largo, que tem uma gordura na perna até em cima do joelho. Às vezes, essa gordura desce até lá embaixo na panturrilha. Parece que ela está com a colã espumosa, né, grande. Essas pacientes têm mais, às vezes, glúteo. E essas pacientes desenvolvem essa gordurosa dolorosa. Se aperta, dói. Se você pegar assim, você não consegue puxar a pele da paciente, tá? Isso é um sinal clínico de que tem muito edema, muita retenção de líquido, muito inchaço. E ainda não tem uma doença boa para essa, não tem um tratamento bom para essa doença. Só tem o tratamento de fazer lipoaspiração, que piora a fibrose, que piora a inflamação, que rompe os vasos. Que não resolve o problema básico, né? Não resolve. Anticoncepcional piora isso, porque inflama mais a paciente, retém líquido, cujo único tratamento que eu estou entendendo é a gestrinona, porque vai inibir o estradiol. Óbvio, com caminhadas, com massagens, com drenagens, com desinflamar com os anti-inflamatórios que eu aprendi aí com você, com soros anti-inflamatórios, que depois vou deixar você falar um pouquinho também, uns 2 minutos. Tá? Deixa eu falar. Cara, mas tá tão legal, tão bom ouvir isso.
E aí eu vou ficar aqui de espectador, eu vou te fazer uma pergunta como espectador, voltando ao doutor Elcimar Coutinho. Como que ele começou a receber, vocês vendo tanto benefício na qualidade de vida da mulher, resolvendo o TPM, melhorando essa predominância estrogênica, que a gente sabe que está associada inclusive ao câncer. Então, todos esses benefícios para a saúde da mulher, principalmente falando da gestrinona, não estou abordando hoje testosterona para o homem, outras questões, mas a gestrinona específica, quando começou a surgir o termo chip da beleza. Como que o doutor Elcimar recebeu isso? Porque, assim, eu acho que começou a se tornar alvo de crítica, algo pejorativo, quando as pessoas começaram a associar dessa forma, né? E a gente escuta tanta besteira, eu escutei sem ser antiético, que eu não vou dar nome, mas de um colega médico outro dia aqui, até no YouTube, num canal, um médico super reconhecido, que eu já assisti palestra em congresso, mas falava tanta besteira com relação ao implante. Então eu queria entender de você que está há tanto tempo aí no implante e como que o doutor Elcimar recebia essa informação, né? Porque a crítica sem conhecimento de causa é até difícil, né, da gente poder argumentar. A pessoa não sabe nem do que está falando. Olha só, Dias. Primeiro, a gente tem que ter muita cautela para usar hormônio e usar hormônio para a indicação que você usaria se fosse oral, se fosse injeção, se fosse passar uma pomadinha, né? Você vai diagnosticar uma doença, uma possível alteração fisiológica e você vai usar o hormônio dentro de uma fisiologia para aquilo ali. O problema do tal do chip da beleza é que gestrinona é um produto caro, é um produto que você tem trabalho para utilizar, para implantar. Então, é um produto que tem um ticket médio alto para o consultório da gente. As pessoas acham, ganha muito dinheiro com isso. Não ganha, sabe? A gente ganha pelo trabalho da gente. Mas dá um valor alto para a paciente. Aí, o comércio, que não é ético, viu que tinha uma maneira de criar a gestrinona. De implantar a gestrinona. O doutor Elcimar Coutinho criou os chips dele de implante, que o pessoal chama de chip, mas que são implantes siliconados, e com toda uma tecnologia. São silicones, onde tem uns furinhos microfuro, de nanofuros, tá? Para quem não sabe o tamanho de um nano, o nano é a bilionésima parte de 1 metro, tá? Então, pega um metro, divide em 1 bilhão de partes, é o tamanho dos furinhos no tubinho, no silástico do Dr. Elcimar Coutinho, tá? Então, é aqui, ó. É um tubinho assim, pequenininho. Isso aqui é um silásticozinho, ele estica, tá? Aqui tem 60 furos para o hormônio sair. E na hora que passa o sangue em volta do tubinho, o sangue vai buscando o hormônio. E olha só a sabedoria do homem, dele. Se passa o sangue mais rápido, leva o hormônio mais rápido. Doutor, meu querido Wilson Della Páscoa, de Goiânia, que também faz implantes da Sotopele, depois eu quero falar um pouquinho também sobre a Sotopele, ele fala que é que nem uma criança lambendo um pirulito. Quanto ela lambe o pirulito mais rápido, mais vai dissolvendo. Tá? Se você está fazendo exercício, libera mais hormônio, que aumenta a circulação. Se você está fazendo sexo, libera mais hormônio. Se você está dormindo, libera menos hormônio. Então, o hormônio vai liberando. Por isso que começaram a chamar isso de chip. A querida Hebe Camargo usava muito esses implantes, que quem colocava nela era o Malcolm Montgomery. Malcolm Montgomery é um colega de São Paulo, um querido, que também a gente já trouxe para cá, que fazia os implantes nela porque ela tinha muita TPM. E ela foi melhorando. Só que este implante é para 1 ano. Você coloca um tubinho desse, mais ou menos para cada 10 quilos de peso da paciente, ou para dependendo da patologia que você quer tratar. Só que é para 1 ano, 10 quilos é para ser contraceptivo. Você pode usar para menos quantidade, mas não com a proposta de ser contraceptivo. Aí, alguém no Brasil criou uma empresa aí para fazer implantes hormonais, chamado implantes absorvíveis.
Só que esses primeiros implantes absorvíveis que surgiram são implantes pequenininhos, são uns tubinhos prensados, uma cápsula, não sei bem o material, mas eu acho que a cápsula é celulose. E aí, em contrato com a pele, aquela cápsula vai recebendo umidade, de repente ela dissolve tudo, e aí o hormônio libera de uma vez, a pessoa tem um pico de 2, 3 meses, aí depois o hormônio cai um pouquinho aí. Então, isso dá um boom na mulher, dá uma melhorada. Eu brinco que pode ser o chip da beleza, como pode ser o chip da baranguice, né? Se você faz um hormônio desse numa paciente que está inflamada, que tem resistência insulínica alta, que já tinha espinha, que já tinha pele oleosa, já tinha queda de cabelo, coitada, vai acontecer tudo pior com ela. Você sabe disso muito bem. Então tem que ter ciência para desinflamar a paciente, para tratar. A gente fazendo isso, algumas têm alguns efeitos adversos, como eu já tive aqui, não tem jeito. Aí, o comércio, aí esse outro grupo, o doutor Zimar Coutinho ensinava hormônios só para ginecologista inicialmente. Depois ele começou a ensinar para andrologista, para colocar nos homens. Tá? E depois ele começou a ensinar para endocrinologista também. E agora, depois, ultimamente, tem ensinado para nutrólogos. Então, andrologistas, urologistas, endocrinologistas e nutrólogos. Você me falou que teve alguma dificuldade para conseguir por você não ser ginecologista. E olha a competência que você tem. Então, olha o crivo deles lá. Então, são assim, o outro grupo que tem aí, eles ensinavam para qualquer um, qualquer especialidade. Bota o tubinho lá, e tem mais coisas, mais hormônios, e não tem a grande quantidade de estudos do Dr. Zimar Coutinho. Tanto que os estudos que eles apresentam no material deles, tudo é referência ao Dr. Zimar Coutinho, dos estudos dele. Entendi. Então, por isso que ficou chamado o chip da beleza. Tá? Passou a ser uma questão meramente comercial, né? Meramente comercial. Dr. Zimar onde ele recebemos as críticas. Ele era muito elegante, Dr. Zimar Coutinho. Ele não falava que ele tinha nojo desse nome, não, mas a fisionomia dele, eu que sou Master Coach, conheci ele muito bem, percebi que ele tinha nojo desse nome. Isso aí é como tudo na medicina, né? A partir do momento em que começam a criar um nome dessa forma, e é onde vem as críticas, né? O colega que criticou, por exemplo, o uso de implante, eu sou da mesma teoria. A última paciente que eu atendi, ela estava no início da live, acho que até caiu e ela não voltou. Eu estava conversando isso com ela, com uma testosterona muito baixa, eu falei, olha, a gente precisa aumentar. Se vai ser em gel, se vai ser em injeção, que normalmente mulher a gente não usa, se vai ser no implante, não sei, mas você precisa melhorar o nível de testosterona. Então o implante não é uma indicação porque é do implante, é uma indicação do hormônio em que o implante passa a ser uma via. E aí virou esse termo aí, chip da beleza, e aí vem a mídia e vem os colegas quando querem fazer uma crítica, porque falou que usou e chip. Então a gente tem que tentar desmistificar, parar de falar nessa questão de chip, e as pessoas entenderem que isso não é modismo, que o implante hormonal existe aí, igual você está falando. Só que o doutor Elcimar Coutinho, de trabalho publicado desde 75, são 45 anos. 45 anos trabalhando, entendendo, vendo os hormônios, e que são substâncias, a gestrinona, já que a gente está falando mais dela, que hoje a gente sabe pontuar exatamente quais são os possíveis efeitos colaterais, quais são os benefícios, não é uma novidade. Não é algo que chegou aí de repente, não, tem 5 anos que isso caiu aí, que apareceu na mídia. Mas é assim, né? Essa área da medicina, como a gente conversou aquele dia ali, ainda é muito alvo de crítica e tudo, mas sem a pessoa ter conhecimento do que realmente funciona, né? Só para a gente encerrar um pouquinho aqui a gestrinona, queridinha aí, que tem resultados maravilhosos, né? A gente pode usar a gestrinona em qualquer, entre aspas, fase da vida da mulher, desde que seja indicada para tratar uma predominância estrogênica, e ela serve, inclusive, para proteger o endométrio na menopausa, tá? Sim. Lógico que tem gente que acha que não tem estudos e tal, que é off-label e não é off-label, tá? A única coisa com relação à gestrinona que eu te diria que ainda que tem uma polêmica aí muito grande
é aquele negócio. Eu gosto muito de história, Dias. Inclusive, eu passei na Federal daqui. Quem me conhece sabe que eu vim de Mato Grosso para São Paulo para fazer cursinho e trabalhar. Então, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E passei na Federal aqui. Aí, mas eu gosto de história. E passei na Federal por quê? Eu estudava muito história. E na época foi o ano que teve a prova aqui de marcar com X. E de 100 questões de história eu acertei 96. Então foi isso que me colocou na faculdade. Quase que eu fechei a prova, né? As outras coisas eu fiz tudo na média. Média mesmo. Mas como essa eu estourei, a minha média ficou alta. Então eu gosto muito de história. Você sabe por que a gestrinona é banida nos Estados Unidos? Diga. Porque a gestrinona existia lá nos Estados Unidos e ela foi usada de forma ilegal por um cientista, um médico de uma universidade, técnico lá das Olimpíadas, tá? Que é conhecido como caso Balco. Esse caso, Balco é a abreviação das siglas do laboratório, onde a Mary Jones foi dopada com um derivado da gestrinona chamado THG. Para quem não sabe, os hormônios, a maioria são hormônios lipossolúveis, são dissolvidos na gordura. A gente não faz xixi gordura e a maioria dos hormônios são eliminados na urina. Então, para eles serem eliminados, eles precisam de água, ou na urina ou no intestino, eles precisam de água, tá? E aí, se eles precisam de água, na testosterona é formado um derivado chamado dihidrotestosterona, quer dizer, tem a molécula de água. Na gestrinona é a tetrahidrogestrinona, que tem, se a gestrinona já tem potencial androgênico de criar massa, de aumentar a libido, de dar força, muito mais do que a testosterona, a gestrinona, a tetrahidrogestrinona, tem 8 vezes mais. Então a Mary Jones ganhou tudo. Como ninguém sabia dar o diagnóstico, ele era um doping clean, limpo, né? E aí ninguém conseguia dar o diagnóstico para dihidrotestosterona. E aí teve que entrar o FBI no meio, e aí, em vez de banirem só a tetrahidrogestrinona, nos Estados Unidos baniram a gestrinona toda. Então você não pode entrar com gestrinona nos Estados Unidos, porque é droga. Infelizmente, foram muito radicais e é usado para tratamento, tá? Tanto que a gente tem aqui uma grande empresa brasileira que veio lá hoje dos Estados Unidos. Quem trouxe para cá foi o Dr. Wilson de la Páscoa, que faz os implantes da Sotopele, que é um implante absorvível bom, que dura mais de 6 meses. Os outros que tem no mercado, às vezes, não dura muito mais. Agora tem uns melhores aí, tá? Mas quando começou a sair, não duravam. Hoje tem melhores, tá? E eu também sou certificado da Sotopele. E nos Estados Unidos não tem a gestrinona, mas eles autorizaram a gente a criar aqui por causa dos estudos do Dr. Zimar Coutinho. Então, no Brasil, a gente tem Sotopele com gestrinona, com indicações, e é calculado numa plataforma para se colocar, e graças ao trabalho incansável do Dr. Wilson de la Páscoa. E, então, essa polêmica da gestrinona. Mas o Dr. Zimar Coutinho, nessa tecnologia dos hormônios, ele foi o responsável por criar também implantes com estradiol para tratar a menopausa, com testosterona, também trata a menopausa. Isso com testosterona, estradiol e gestrinona trata a osteopenia, tratam anemias. Hoje eu peguei uma paciente aqui com uma anemia com a ferritina de 7, Júnior. Sabe o que é isso, Dias? Uma ferritina de 7, que vem sangrando. Ela sangra há 43 anos. E ainda não entrou na menopausa, porque ela está com 50 e pouco e ela começou a menstruar com 11. Então, ela sangra muito. Ou melhor, começou a menstruar com 9. Então, sangra muito. É uma paciente que eu já marquei para ela o implante dela. Só não fiz hoje que eu estava atrasado e tinha que fazer a live com você. Mas é indicação precisa, ela não tem qualidade de vida. Atendi uma hoje que está... Primeira vez que ela fez implante, é do norte do estado. Falei que eu ia falar sobre ela, mas não ia falar o nome. Perguntei como é que foi ficar um ano sem menstruar com esse implante.
Doutor, foi maravilhoso, me sinto outra mulher, mais disposta, com mais libido, mais força na academia. Fez toda a diferença na minha vida, na vida do meu marido e na vida da minha família. Então, olha que coisa, falou no meio da consulta aqui, Sim. não fico mais sem meus implantes. O doutor Zimar Coutinho falava muito isso. Ó, minha filha, só tem um problema com esses meus implantes aqui, hein? O que é, doutor? Você vai ficar viciado. Ficar viciado, doutor? Nunca mais vou parar de usar? Não, você vai querer usar sempre. Então, é usar com ser comedido e com indicação médica. Sem indicação médica, não usa. Então, o doutor Zimar tem ali nos implantes dele o estradiol, a testosterona, a gestrinona, o Nestorone. Eu uso muito Nestorone. Nestorone é também uma progesterona, um progestínico com 50 miligramas, que um tubinho só confere contracepção de 6 meses, tá? E você pode usar, sabe para quê? Gestantes. Eu tenho 2 pacientes autistas que tinham crise convulsiva quando menstruava. Uma era até bem obesinha. Tem 4 anos que essa que veio primeiro não tem mais nenhuma crise convulsiva. De 6 em 6 meses eu implanto nela aqui. Tem uma outra que tem crise convulsiva ainda, mas que já diminuiu muito. E doutor Zimar Coutinho, também mais história, teve à frente de todos os anticoncepcionais também em formas de Implanon, aquele que põe aqui no braço. Sim. Os chamados SIL, SILL, que é Sistema Intrauterino de Liberação de Levonorgestrel, que são o sistema intrauterino de longa duração, tá? Então, são os Mirena. É o Mirena, que vem mais hormônios, e o Mireninha, que a gente chama de Cailina. Sim, Cailina agora é uma novidade, né, para muita gente aí. Então, que é uma novidade. É um DIU hormonal que trata também, que ajuda a suspender a menstruação. Quem não pode fazer o implante, tem isso pelo convênio, é uma opção, tá? Sim. Dá menos... O Mirena dá um pouquinho de efeito colateral, mas esse é um pouco melhor. Então, tem muitas novidades aí, muitas curiosidades. Só mais uma curiosidade que eu vou deixar 10 minutos para você falar do seu... Eu quero que você fale para o meu público dos implantes hormonais, dos injetáveis. Fumantes e não e ex-fumantes e fumantes passivos que implantam, tem que tomar cuidado, porque o organismo do fumante cria um anticorpo contra o anel do benzeno, tá? Do alcatrão, o anel benzênico, do alcatrão. E o hormônio tem um anel parecido. Então, quando você tem um anticorpo, mesmo que você fumou na adolescência, o anticorpo vai estar ali. Pegou sarampo, o anticorpo continua ali. Quem dera se Covid fosse assim, né? Nossa. Fala dos injetáveis para Covid, hein? Aí o implante fica ali. Na hora que o implante fica aí, talvez nossa live não vai cair com 1 hora, porque caiu e recomeçou. Caiu, voltou, não vai cair, não. Nós vamos ter um tempinho aqui para conversar. Eu tô aqui gostando, papo. E aí, então, a pessoa que fuma, ou que fumou, ou que namorou um fumante, que só de beijar já pegou anticorpos, só de estar junto com ele, ela criou anticorpos contra a fumaça que ela inalou. Você tem que ou colocar 20% mais hormônios, tá? Ou você avisar ela que ele vai acabar, em vez de com 1 ano, vai acabar com 10 meses. É uma coisa interessante. E às vezes as pessoas não entendem isso muito bem e a gente precisa suar para explicar. Então, sobre o doutor Zimar Coutinho, era isso. Eu só tenho gratidão por ele, pela família dele. Manuela, querida, sabe, sempre me receberam muito bem lá. Hoje está lá Priscila, que está lá Patrícia, que está lá no lugar, tá? Tereza. É uma família, tá? Meco é uma família. Você já me deixa com a ideia aqui de um dia a gente sentar e fazer um horário aí, chamando a Manuela e às vezes puxar mais alguém. Hoje o Instagram permite fazer uma live aí, 3, 4 pessoas para conversar. Gente, olha a bagagem. Eu até separei aqui, que você falou de história, que eu gosto muito também, ó.
Tem aqui um Ai, dos maiores anatomistas da história que interessante. e aquela Hum. Capela Sistina toda Ah, nem feita me fala, nem me em fala. Isso é cima da maravilhoso. anatomia, né? Uhum, em cima da Toda a anatomia. imagem ali tem anatomia em cima. Eu gosto também, eu vi muito de história, e você falando da anel benzênico aí me fez recordar lá do terceiro ano, né? A gente estudando química, e que acaba caindo tudo em química, assim como os nossos injetáveis. Gente, então vocês imaginam o seguinte, eu estou numa live aqui 3 segundas-feiras atrás, acho que isso. Hoje dia 31, 24, não, foi dia 17, fazendo uma live aqui sobre os injetáveis, e aí me entra o doutor Elvide participando nos últimos 20 minutos, falando, quero ir para o curso. Eu, opa, tá bom. Não teria aula da parte de ginecologia, endometriose e SOP, acabei colocando naquela semana. Trouxe ainda uma amiga para poder fazer o curso e me chega aqui com essa bagagem toda. Olha a minha responsabilidade para poder falar para ele sobre injetável, sobre qualquer coisa, né, dentro da medicina. E aí, naquele papo que a gente fala de corredor, né, porque é igual o congresso, né, a gente tem as aulas e tem aquele papo de corredor que muitas vezes rende mais do que a própria aula. Aquela hora que a gente estava conversando ali, que você começou a me contar de toda essa sua história, contar sobre o Elcimar Coutinho, a história dos implantes, eu falei, a gente tem que bater um papo sobre isso, porque a minha grande dificuldade, e acho que de todos nós, é desmistificar esse termo que ficou aí tão falado de chip da beleza, e começar a falar das indicações e da qualidade de vida. E assim, o que me chama a atenção é que a gente tem todo o embasamento científico, mas o que eu inclusive falei aqui no curso, né? Eu não sou do meio acadêmico, eu vivo muito a prática, eu estudo, igual você falou, gosto muito de sentar. Como eu sou do interior por muitos anos, tive dificuldade de ir até São Paulo e Rio para estar lá sempre presente fazendo aulas. Então comprava 12 anos atrás, comprava DVDs, comprava material para estudar em casa. Hoje em dia a gente tem um online para poder fazer. E fui aprendendo e fui estudando. E sou muito da prática. Então eu fico imaginando hoje o que seria da saúde dessas mulheres se a gente cortasse, se não existisse, como não existe nos Estados Unidos, a gestrinona. Pensar de uma pessoa com uma ferritina baixa, e eu não sei aí em Vitória, Vila Velha, como está no Espírito Santo, mas eu tenho tido muita dificuldade aqui em comprar o ferro venoso. Então, por exemplo, a mulher, eu atendi uma com a ferritina 7, o pós-bariátrica. E assim, eu tenho o hábito lá dentro do consultório, como eu já faço injetável, de ter, né, vamos falar em laboratório, tinha lá o Noripurum, mas mesmo os que sem ser o Noripurum, ferro inject, uma grande dificuldade de comprar. Então a indicação de gestrinona nesse caso é muito importante, porque senão você não está tampando a torneira, né? Tá vazando ali. Se você não resolve isso, não adianta suplementar o ferro, que vai estar todo mês aquele mesmo problema. Mas, cara, muito obrigado por tanto conhecimento, por aproximar um pouco mais da história do Dr. Elcimar Coutinho. E um outro ponto, né, que a gente conversou ali em off, como dizem, do curso, eu que rodei tanta área, tantos cursos, tantos colegas, tantos professores aí de curso de integrativa, de hormônio, do que for, de ortomolecular, a gente começa a se identificar muito pelas pessoas, né? Muito mais até do que às vezes pelo próprio curso que está dando, pela ética da pessoa, como o doutor Cícero Coimbra também, que a gente tinha conversado. E desde o início foi o que eu sempre ouvi do Elcimar, foi exatamente isso, da pessoa dele. Doutor Cícero, da pessoa também dele, quando eu fiz o curso, ter esse contato, a humildade dele, assim como eu tenho hoje como referência também doutor Arthur Lemos, porque a gente sabe que assim como tem os vendedores de implante, de chip, como eles gostam de falar, assim como tem o próprio laboratório querendo te vender de tudo, tem também o colega que só quer vender, né? Seja lá o que for, do curso, do produto, nesta medicina, e a gente quer mudar um pouco isso. Deixa eu só responder aqui, que a Camila está perguntando se heterozigose no C677T da metiltetraidrofolato redutase é contraindicação. Que eu saiba o que eu entendo. Esse gene, Camila,
metiltetraidrofolato redutase é quem vai fazer a conversão da cianocobalamina em metilcobalamina e do ácido fólico em metilfolato. Então, eu gosto de pedir muito isso para a mulher que está querendo engravidar, porque a gente fala muito em metilação, mas não é contraindicação, certo? Não, Contraindicação não, nenhuma. não é contraindicação, pode usar. E a mulher que está querendo engravidar e que tem predominância de estrogênio, que ela apresenta muito estrogênio, ela tem mais receptores na mucosa uterina, dentro do útero, né? E ela pode desenvolver mais alterações de implantação placentária. Já está Sim. confirmado estudos nesse sentido. Ela pode ter mais complicações na hora do parto. Ela pode ter mais risco de hipertensão e ela pode ter mais riscos também de diabetes gestacional, porque estão tudo interligado, interrelacionado. Então, não tem contraindicação. E hoje, a metiltetraidrofolato redutase não é um marcador de excelência mais para você estudar trombofilia. Tá? Então, não fiquem preocupados. A única coisa que tem que preocupadas, a única coisa que tem que fazer é, quando grávida, repor o metilfolato. Isso. Hoje em dia, raramente, eu não sei na prática aí da parte da ginecologia, mas dentro da minha prática, há alguns anos eu já não prescrevo ácido fólico, é direto Também não. metilfolato, até porque o que a gente busca olhar é a homocisteína. Se está alto, já é metilfolato, metilcobalamina. A metilcobalamina que a gente tem injetável, então facilita muito o efeito. Eu hoje atendi um paciente com homocisteína de 24. Poxa Então, falei, vida. olha, não tem como, a gente tem que baixar isso, um paciente cardiopata, tem que baixar isso rápido É, e tem que baixar com metilfolato, metilcobalamina, SAMe, quando precisar, e tudo injetável, B6. né, Dias? Tudo no soro, para ser rápido, né? Pois Então, é, eu ainda não tenho aqui no consultório, mas quando eu montar minha clínica de injetáveis aqui, você vai me dar boas dicas nesse sentido, tá? Porque é mais rápido. Hoje eu também atendi uma com homocisteína de 21. Aí ainda não fiz, eu encaminho para alguns colegas aqui e tal, mas elas querem, eu não, atendo meu amigo. paciente do interior, elas querem tratamento mais rápido. Vai ali, toma um sorinho em meia hora, né? E pronto, já Sim, está tratada pela semana. E é lógico que tem todo mais um pacote nesse sentido para fazer, né? com certeza. E eu acho que a gente pode até montar, já que você ainda não está com o venoso, montar algum protocolo intramuscular que já vai ajudar. Doutora Débora contribuindo aí, falando do trio metilador, que é fantástico, que é de um Uhum. laboratório. Ai, É que bom. fantástico, excelentes resultados. Então, assim, o injetável, gente, o que eu quis passar para quem estava aqui, quem veio participar, mais uma vez agradecendo quem veio para o Congresso. Essa semana a gente vai pôr na plataforma para ficar mais organizado. Teve gente perguntando como é que fazia para adquirir o curso EAD, porque a gente vai jogar na plataforma. Mas, assim, a questão do injetável é principalmente otimizar resultado, tá? Porque a gente pode usar, vamos falar, por exemplo, a própria a metilcobalamina. Tem como manipular sublingual, e eu prescrevo bastante, inclusive. Muitas vezes eu falo com o paciente assim, eu vou te dar comida, igual eu falei aquele dia, né? A cúrcuma em comida, eu vou dar na cápsula e vamos fazer injeção. Vamos usar de todas as possibilidades para ter um resultado muito melhor e mais rápido. E hoje, a gente sabe na ortomolecular, na integrativa e na medicina de um modo geral, que um dos grandes problemas, o foco inicial de toda doença inflamatória e imunológica é o intestino. E se o intestino está ruim, como que eu vou encher ele de cápsula e pedir para ele absorver todo aquilo de nutrientes se ele não vai conseguir? Então, nós vamos trabalhar com muita coisa injetável. E é óbvio que o resultado é muito melhor. Não necessariamente a pessoa vai usar aquilo para o resto da vida, mas hoje eu atendi um paciente que eu sentei com ele, ele já está comigo há uns 2 anos, inclusive foi um caso que eu apresentei lá no curso, e falei, olha, meu amigo, vou te dar uma folga, mas de 6 em 6 meses você tem que vir fazer o injetável, porque ele está com demência, que está em diagnóstico ainda hoje se é Alzheimer ou não, que eu não acredito que seja, diabetes, que vez ou outro descompensa, depressão. Então eu falei, olha, não vai adiantar eu só ficar te dando comprimidinho, e já não tem muita paciência de encher a mão com 20 cápsulas pela manhã, à tarde e à noite e tomar aquilo tudo, que é fazer o injetado. Então eu fechei com ele, falei, olha, a cada 6 meses, no mínimo 8 sessões.
o que acontece, por exemplo, com o paciente pós-bariátrico também, como a gente conversou aquele dia. Mas eu sou suspeito, você viu minha paixão em falar da integrativa, da ortomolecular, de Não, injetáveis de um modo geral. Eu não, e acho que a eu gente se tomei a identificou cúrcuma muito, aí né? que eu tenho, eu sou inflamado, né, cara? Eu tomei a cúrcuma. Eu sou inflamado pela medicina, que eu adoro a medicina e sou um pouquinho de inflamação que eu cuido bastante com a minha alimentação, com a minha atividade física. Mas eu tomei a cúrcuma aí subcutânea, uma seringa em 2 aplicações. Fala nisso, aquela enfermeira sua eu vou roubar para mim, porque, ó, vou te dizer, tá? A aplicação dela maravilhosa. Ó, E ela deu muita olha só. sorte aquele dia, ruim de serviço, tá? Não queria falar não, mas muito ruim de serviço, não compensa não. Doutora Débora está perguntando aí, Dias, para baixar a vitamina B12 em excesso, o que fazer? Ô, Débora, você sabe que esta foi uma pergunta que me fizeram, não lembro se foi na live ou no curso, que é uma das Foi. coisas mais difíceis para a gente, foi no Nós curso, para a gente poder perguntamos abordar. nós perguntamos na aula lá também. Foi. A B12, primeiro a gente identificar se a pessoa está suplementando B12 ou não, tá? Seja em comprimido, em cápsula, ou o que muita gente faz aí de farmácia também, esse ano com a balamina, que quando não tem opção de fazer venosa, a gente pode lançar a mão. O importante é tratar. Agora, não suplementando, vale uma pesquisa. No dia eu citei que eu estava conversando com um colega que é um grande estudioso de vitamina B12. Tem gente que se aprofunda, às vezes, num tema específico, né? E ele falou, olha, tem que pesquisar, inclusive, câncer, tá? Porque a gente sabe que a B12 faz parte, é mitogênica. Então, tanto que para qualquer oncologista, se você falar com ele que a B12 está alta, ele tem pavor. Assim como o GH, B12 também, ele quer bem baixinha, quer diminuir o nível da B12. Então, primeiro assim, como que nós vamos baixar? Primeiro, eu tenho que tentar identificar a causa. Não achou a causa, a gente vai muito na parte da alimentação. Tem muita gente, e eu já lancei mão disso para alguns pacientes, de fazer uma dieta vegana por algum período e a gente reavaliar, tá? Eu estava com um paciente aqui com uma B12 alta, transaminases muito altas, não tem etilismo no histórico, já tinha sido pesquisada todas as hepatites virais, tudo aquilo, e Não transaminase tinha, 300. não tinha esteatose não alcoólica? Nada de esteatose, nada. Um paciente rígido, saudável, sem nenhuma queixa. Só que ele foi fazer pro trabalho, os exames de rotina, isso já há algum tempo. Ele chegou para mim já com essa história. E tentamos algumas coisas para poder baixar tanto a B12 como as transaminases. E uma das abordagens que a gente conseguiu um bom resultado foi na parte da alimentação. Falei com ele, ó, nós vamos fazer uma dieta vegana aí, não é só cortar carne vermelha não, mas são 15, 20, 30 dias, depende de cada um. E para quem tiver a curiosidade, uma coisa que diminui muito transaminase, que não foi a pergunta, mas que diminui também, ajuda na B12, é o ácido ursólico. Ácido ursólico, túdica, ajuda pra caramba. Parâmetro ideal, quem está colocando aqui, Helena? Ô, Helena, teve um artigo que eu coloquei lá no curso, que eu quis falar sobre equilíbrio. E esse artigo cita exatamente a B12, que se ela estiver muito baixa, maior mortalidade, se ela estiver muito alta também. Então, o que ele colocou o ideal na curva? Em torno de 400 a 800. Acima disso aí aumenta a mortalidade, abaixo disso também aumenta a mortalidade. E ortomolecular é exatamente isso, né? Equilíbrio de molécula. A gente quer manter o paciente equilibrado, a pessoa equilibrada. Tudo em excesso faz mal, tudo muito baixo faz mal. Hoje a gente combate muito a insulina, que é extremamente inflamatória. A gente fala muito do cortisol, as pessoas têm medo dele, mas o cortisol em excesso faz mal e ele muito baixo é pior ainda. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Vânia, liga para o consultório. Tem uma pessoa me pedindo horário aí. Ah, Vânia pedindo Eu consulta. tem mais uma pergunta aqui para você. Tem alguém aí perguntou, bariátrica tomando Centrum. Então, Não qual que é a devia. grande questão da Oral. bariátrica? Que eu coloquei até lá no curso. O problema é que protocolou-se que bariátrica a pessoa vai sair de lá tomando Centrum, B12 intramuscular e vitamina D, aquele comprimidinho de 50 mil por semana. Ponto. É isso que é feito. E Noripurum endovenoso periodicamente, né?
e Noripurum endovenoso periodicamente. E aí eu mostrei para os colegas lá no dia do curso uma paciente que estava fazendo exatamente esse protocolo, sintomática, intestino todo inflamado, com os nutrientes baixíssimos, só que a B12 lá nas alturas. E nós fizemos um tratamento lá na clínica de 2, 3 meses nela, e a única vitamina que eu não dei foi a B12, que já estava alta. Estava 1.704, eu me lembro bem disso, porque a gente vai montando aula, vai ficando esses detalhes. E depois de 2, 3 meses tinha caído para 700 e qualquer coisa. Só que os demais nutrientes que estavam baixos, nós conseguimos suplementar por via venosa e melhorou de um modo geral. Então, o problema é querer protocolar algo que não dá para fazer assim. As pessoas têm, a gente tem que individualizar. E aí fala assim, toma um centro que já tem tudo. Tudo para quem? Porque o doutor Elvídio, o colega, acabou de falar aqui, que se você vai fazer a parte hormonal, você calcula por peso. Tem que ver se não tem a questão do tabagismo. E aí pega um bariátrico e quer tratar todo mundo igual, impossível. Então tem que individualizar, tem que dosar, tem que avaliar clinicamente. Outra coisa que eu conversei com eles, eu falei muito de magnésio, que o exame laboratorial do magnésio é uma porcaria. Então a gente vai se nortear pelo quadro clínico. Um paciente, uma pessoa com um quadro típico de estresse, de burnout, de fadiga crônica, eu mostrei para eles um caso clínico, gente, de um colega médico, colega, quer dizer, tem todo o conhecimento, tem conhecimento de hormônio, ele é urologista, e ele chegou em abril último, há um mês, pouco mais de um mês, dia 27 de abril, com um quadro típico de burnout, com os exames excelentes, hormonais, tudo excelente, o cara se alimenta bem, casado com nutricionista, tem bom hábito de atividade física, mas estava com um quadro típico de burnout. Por sinal, né, as duas áreas que eu mais atendo hoje com burnout são o bancário e o médico. É que médico não é de procurar médico, né? Médico não gosta de médico. Com relação às bariátricas ainda, as técnicas mudaram bastante. Então, tem algumas técnicas menos agressivas que você pode usar alguma coisa oral, sim, tá? Tem uma paciente minha perguntando que ela toma Centrum. Eu te avaliei esses dias, Vera. Você está muito bem, tá? Depois a gente vai fazer uns injetáveis em você. Gente, isso aí não é regra, tá? O que eu estou falando é de individualizar. Por exemplo, hoje a técnica sleeve, ela é muito mais anatômica e fisiológica. Então, outro dia uma paciente postou no Instagram, e esse negócio de rede social, né? Ela falou dias, tanto de gente me perguntando, que ela postou um antes e depois, postou uma foto comigo, um dia que ela foi lá na véspera do curso. Então eu lá sentado estudando para o curso e eu ouvi ela chegando lá, tinha uns 4, 6 meses que eu não a via. Ela fez cirurgia bariátrica e ela está muito bem, muito bem. Então a gente teve um preparo antes e eu não dei um injetável para ela ainda. Por quê? Porque ela está mantendo. Primeiro, ela fez a técnica nova que foi o sleeve, ela se preparou, inclusive psicologicamente, e ninguém olha para ela e fala: Nossa, você saiu de uma bariátrica. Ninguém imagina assim, ela teve e está respondendo bem. Só que o que eu falei? A gente vai acompanhar por exame. O que eu estou querendo dizer do injetável é porque estão protocolando a pós-bariátrica no centro, nada contra um centro, tá? Nenhum conflito, mas centro, citoneurin e vitamina D oral, 50 mil por semana. Nem todo mundo vai responder, principalmente quem fez bariátrica há 3, 5, 10 anos, tá? Os primeiros, então, assim, muito, muito pior. A colega que participou com a gente, a doutora Jordana, que está trabalhando lá comigo. Ai, Jordana, já pode botar para fazer um injetável da D, porque realmente não tá legal. Aí, ó, já tem gente procurando um injetável, meu amigo. Outra coisa, eu não sei com você aí, às vezes por estar começando, mas tem muita gente fazendo home care. Como é Então, que é? assim, como eu atendo muita gente da A gente vai se região, preparar para isso, principalmente pós-Covid, né? E sim, também vai ter equipe aqui. porque o pós-Covid é pesado, né? Para tudo. Tem algumas medicações ali que você sabe que a gente não utiliza no home care por um certo cuidado, né? Um excesso de cuidado, mas a imensa maioria aí a gente pode fazer. Eu comecei tratando meus pais no home care, eles moravam no interior. Falei, ó, vamos pegar o soro aqui, vou mandar para vocês, vocês vão fazer em casa. Vocês não vêm a Juiz de Fora mesmo com frequência, vamos fazer em casa.
Conseguimos uma enfermeira lá, ligou para a enfermeira daqui, explicou como que era o preparo e seguiu muito bem. Hoje em dia tem sei lá quantos pacientes. Eu atendo muita gente de Barbacena, da região aqui, então acaba que a gente faz esse tipo de atendimento. Mas olha, dia que você for começar com esse injetável aí, me avisa que eu vou programar com a patroa aqui. Eu te falei que meu menino ficou apaixonado com essa região quando a gente foi. E vou dar um pulinho, vou dar uma passada aí, quero fazer um passeio. Ela tem duas primas em Vitória, não em Vila Velha, duas Uhum. primas com filho pequeno, então a gente aproveita, faz um passeio de família, chega até aí na clínica, a gente bate um papo e começar com esse injetável aí, porque você vai ver que assim, vai mudar a vida das suas pacientes mais uma vez. Eu estou programando ainda tem muita coisa para andar, tá? Pode ter certeza, mas vai sair em breve. Ótimo. Deus já abençoou. Ó, a Helena tá falando da questão. Helena, pós-Covid é um dos pontos que eu mais tenho atendido aqui, tá? Começou a me chamar a atenção por muita gente que chegava com um quadro típico de estresse, de fadiga. E o pós-Covid muitas vezes é isso por uma falta de nutriente mesmo. Então a gente vai repor esse nutriente e uma das formas de fazer é a mesma coisa que o vídeo falou com relação ao implante. A gente indica o hormônio sendo uma das vias, o implante. Prática, Prática, fácil, bons absorve resultados. bem, não passa pelo fígado, não comentei isso, não tem a primeira passagem hepática. É exatamente isso. O injetável é a pessoa que eu vou indicar usar uma vitamina C, por exemplo, só que você chupar 2 laranjas por dia não vai adiantar nada. Você às vezes comprar de farmácia vitamina C, a dose não vai ser suficiente para o que você precisa, e a gente vai fazer o venoso. Então, o venoso é só uma forma de poder utilizar, claro, com um resultado muito mais rápido, principalmente. Desintoxicação do fígado por injetável. Quais os recomendáveis? Ok, tem vários. N-acetilcisteína é fantástico por via injetável para desintoxicação. A vitamina B6 ajuda. O nosso ácido lipóico, assim, eu sou apaixonado por ele, ainda mais quando se fala em fígado. Agora, antes de pensar no injetável, tentar pensar o que causou essa intoxicação. Então, não adianta a gente ficar fazendo sorinho também na veia, jogando cloro na piscina de um lado e jogando terra do outro. Então, a gente tem que procurar achar um equilíbrio nisso aí. Tudo que for possível evitar de tóxico, a gente vive num mundo cheio de tóxicos, né, de orgânicos ou inorgânicos, não dá para ficar 100% isolado, isso é impossível, mas o que a gente conseguir evitar, melhor. Agora, injetável, N-acetilcisteína, a própria vitamina C, que é um excelente antioxidante, o ácido lipóico, a vitamina E a gente não faz injetar. A vitamina E só se for intramuscular junto com a D. E tem a B6 também é ótima. Outra coisa, né, Dias? Existe toda doença, todo parasita tem um hospedeiro, né? Inclusive nas estruturas familiares, né? Os chamados filhos parasitas. Então, todo parasita tem um hospedeiro. Exatamente. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fortalecer o hospedeiro, senão o parasita mata o hospedeiro. O viram parasitas. Então, fortaleça o hospedeiro, esteja forte sempre, preparado sempre, com a vitamina D em dia, com tudo em dia, sistema imunológico bom, alimentação boa, sono bom, evita o burnout, né? Faça atividade física, durma bem. Pronto, o hospedeiro, o parasita não vai ter muita chance, não. Não. Meu amigo, eu estou olhando aqui pelo horário, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. O papo rendeu e foi muito bom. Bom, primeiro, para eu poder me despedir, eu quero te agradecer imensamente estar aqui até as 10h20 da noite falando comigo, contando toda essa história. Eu acho que deu abertura aí para a gente fazer outras, conversar um pouco mais, talvez quando começar aí com o injetável. E uma hora eu quero chamar a Manuela, a gente às vezes bate um papo com o pessoal da Sotopele também. Enfim, vamos marcar, vamos conversar mais vezes. Muitíssimo obrigado pela participação na live. Muitíssimo obrigado pela honra de ter saído daí tão distante, pegar a estrada e vir parar em Juiz de Fora para me ouvir falar 2 dias direto aqui. E faça a sua
despedida. Mais uma vez, estou aqui à disposição para o que eu puder ajudar, se eu puder ajudar. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com o meu público, com o seu público, somando forças e com o único objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Isso é bíblico, é João 10:10. Eu falo sempre para minhas clientes, elas estão enjoadas de ouvir. O ladrão vem para roubar, destruir, matar, isso. Eu vim para que tenha vida e vida e abundância. É assim que Jesus quer da gente. A sua acolhida foi maravilhosa, tá? Me deu muita noção de como montar uma equipe, tá? E já tenho a equipe lá programada já mais ou menos. Vou fazer uma reunião essa semana. O espaço já tem que montar, né? Felizmente, a gente está trabalhando e é com muito gás que eu estou fazendo isso, tá? Agradeço a minhas queridas pacientes, tem pessoas especiais aí me vendo, Vera, Ana Luísa, Geni, são clientes antigas e maravilhosas, desculpe o nome de quem eu não falei, porque corre rápido aqui. E, meu amigo, foi um aprendizado e tanto. E outra coisa, por mais que eu não montasse, eu não fosse montar nada aqui, só de ir aí te conhecer sua equipe, foi maravilhoso. Porque vocês não infundem na veia da gente não só nutrientes, vocês infundem amor também. Muito obrigado mesmo. E com essa bagagem toda aí, eu fiquei muito honrado de você ter vindo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando a semana, terminando o 5º mês do ano. Então, se você ainda não acordou para cuidar da sua saúde, vamos começar, que amanhã já estamos em junho. Um abraço, meu amigo. Boa noite e bom descanso. Até a próxima. Abraço para a família. Alô, tchau, tchau.